Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Momento, o podcast sobre a NBA, sobre basquetebol, à portuguesa. Comigo tenho, nesta terça-feira, depois de celebrar a vitória do Bodo Glimt sobre o Inter de Milão, Lucas Niven. Lucas, como é que está? Estou incrível, estás-me a dar uma novidade, porque isto com bebés, a Champions foi uma coisa que morreu, porque é ali no prime time. O que é que aconteceu hoje? Aparentemente, Bodo Glimt eliminou o Inter de Milão. Já tinha ganho a Somos, primeira mão e ganhou a somos segunda. todos. Ganhou a segunda. Yeah. É no Somos, Giuseppe. No Giuseppe. somos todos Bodoglimt, não é? É um clube Somos. pelo qual toda a gente tem simpatia. Sabes que estava a falar disto com os amigos sportinguistas, porque o Sporting pode jogar ou seja, neste momento com o Bodo Glimt ou com o vencedor Ok. da eliminatória entre o Real Madrid e o Benfica. E estávamos a pôr por ordem quem é que preferíamos. E eu prefiro o Bodo Glimt, apesar de perceber que acabaram de eliminar o Inter. E depois a seguir, entre Real Madrid e Benfica, prefiro o Real Madrid, porque a possibilidade de ser eliminado pelo Benfica da Champions é algo pelo qual eu não queria passar, estás a ver? Portanto, eu consigo lidar com a ideia de ser eliminado pelo Real Madrid. Ser eliminado com o Benfica seria demasiado doloroso, então prefiro não passar por isso. Eu sei que isto é irracional, mas estou aqui a abrir-me contigo. Não é irracional, porque eu vou-te já devolver com a mesma irracionalidade do lado benfiquista, uma coisa universal. Lembras-te da época do Vilas Boas, do Falcão, do Hulk e toda a gente? O Porto apura-se para a final da Taça UEFA e no dia a seguir era a segunda mão da meia-final entre o Braga e o Benfica. Yeah, E Benfica e Braga ganham, sim. havia muito benfiquista a dizer, epá, isto pela calada, deixa lá o Braga eliminar a Malta, porque senão nós vamos à final, porque já tínhamos levado 5, já tínhamos levado não sei quantos. Imagina que íamos à final da Taça UEFA, levar com aquele Porto imparável, e havia muito benfiquista que se lhes desse soro da verdade, diziam, epá, bora sair de fininho com o Braga e ninguém fala mais nisso. Olha, estás bem? Houve mais jogos? Houve. O Newcastle já tinha ganho o Karabag e o Leverkusen eliminou o Olympiacos e o Atlético Madrid eliminou o Bruges. Está bem. Nada de surpreendente então. Para além dos nossos putos. Estou bem. Estou bem. Um bocadinho combalido, pá, uma pessoa às vezes mete-se numas à segunda que parecem sextas. Pois, puto, tu é que tu até mandas mensagens assim, mas este gajo está fora à segunda. Esse mesmo que ainda está. É noob no pós-35. Tipo, é isto que eu te digo, és noob no pós-35. Para já não estava a jantar fora, estava fora de casa, mas estava em casa dos meus cunhados. Não interessa, puto. Estás fora de casa. Jantar fora é comer fora de casa, independentemente do sítio. Viste a tacinha? Uma tacinha, sim. Era aguardente. Doce da casa? Não, era bolha. Ok. Não parecia, parecia. Eu comi leitão, o que é que achas que eu bebi? Só algum bárbaro? Bebi bolha, Tá óbvio. Bolhazinha. Boa? O que é que bebeste? Joey Campos. Este gajo bebeu champanhe. Desculpa, está bem. Não é champanhe, não, é espanhol. Não, estou a confundir. Estou a confundir com outra, estou a confundir com Pierre Jouet, que também é champanhe. Não, Perrier Jouet é outra coisa. Perrier Jouet, é isso mesmo, não é Perrier, não é Pierre, é Perrier Jouet. Estão a ver como eu sou um miúdo simples. Não sei os nomes dos champanhes. Esta é a diferença entre mim e o Lucas. O gajo sabe o que é champanhe, sabe o que é cava, sabe o que é espumante, sabe o que é essas coisas todas. Joey Campos é uma cavazinha. Pois é, mas olha, o Elisa dos Leitões, para quem conhece ali encarnido, fechada à segunda, mas entrega em casa, entregou-nos meio leitão, embalado, trinchado, direitinho, recomendo. Ainda quentinho ou não? Ainda quentinho, sim. Porque eles foram lá, fizeram mais leitão frio ou quente? É a eterna questão. Não tenho, sabe bem, frio não, mas se tiver a temperatura ambiente não me chateia muito. Sim, mas quentinho assim a instalar é melhor. Prefiro quentinho. O importante é estar todo isso, depois o resto. Sim. Olha, temos episódio. Só dizer uma coisa que tivemos muito bom feedback ao episódio anterior. Quem diria que listas funcionavam, não é uma coisa completamente nova. Esta NBA fazer listas, quem diria que as pessoas iriam irritar-se e concordar e discordar. Obrigado a toda a gente que mandou mensagens sobre o tema, que se irritou com as nossas escolhas, especialmente com as minhas, né? Contigo ninguém se irrita propriamente. Mas às vezes, né? Ou na maior parte das vezes. Mas eu já sabia que íamos ser atacados pelo Derrick Rose, não há hipótese. É um... Marcou? É o que é.
É o que... Não, e os racionais, mesmo houve malta que nos atacou por termos o Gobert e não termos o Draymond Green, tipo essas coisas. Porque também é um gajo importante e tal, defensivamente. Acho que uma coisa são os melhores jogadores, outra coisa são os jogadores mais importantes, porque, por exemplo, na questão do Tony Parker e do Ginobili, tu claramente aí deste a importância aos jogadores, que são gajos muito importantes no século XXI, enquanto melhores jogadores individualmente, acho que os puseste um bocado alto mais, e o Gobert, o Draymond Green, se pusermos os jogadores mais importantes do século XXI, pelos 4 títulos, pelo jogador defensivo, isso tinha que estar. Foi... Mas isto para dizer o quê? Que foi? Acho que temos de fazer mais coisas destas mais vezes. Pronto, são mais 3 anos para quando eu, o Ricardo e o João temos um grupo, obviamente, onde vamos discutindo o que é que vamos falando. E crédito para o João, que normalmente é ele que sugere o alinhamento e é quase sempre aprovado. E quando nós estamos a pensar nisso, já ele tem uma coisa alinhada. Mas quando há falta de tema, o homem não hesita. E tem sempre uma lista para espetar, e portanto este feedback dá-lhe crédito para mais 3 anos de sugestões de listas. Sim. Sim, estamos cá. Olha, muito bem. Já agora, só uma pequena nota antes de começarmos. Comecei a ver um documentário na Prime Video sobre a ABA. Ainda só foi o primeiro episódio, mas estou a gostar muito. Eu não fazia ideia que o primeiro comissário da ABA tinha sido George Mikan. Eu não sei se tu sabias disto. Eu não fazia ideia. Nem fazia ideia que o Karim Abdul-Jabbar esteve em dúvida se iria para a NBA ou para a ABA. Para os Nets, não era? Sim, era para os Nets, exatamente. Era para os Nets. Eu não sabia porque pagavam dúvida nisso. Mais. Depois, supostamente, todos os donos das equipas da ABA tinham concordado com dar-lhe $1 milhão, mas o George Mikan, é o que diz o documentário, quando foi negociar, armou-se em fuinha, estás a ver? E ofereceu-lhe menos que os Bucks, que não tinham $1 milhão para lhes dar, tinham muito mais. E é tipo uma das grandes portas giratórias, né? Sliding doors, como diziam os americanos, que é tipo, será que se o Karim Abdul-Jabbar tem ido para a ABA, que para quem não sabe era uma liga paralela à NBA, ali no final dos anos 60, início dos anos 70, se ele tem ido, será que isso tinha mudado a história das ligas para sempre? Porque a ABA na altura, depois chegou a ter o Julius Erving, tinha o, como é que se chama? O Rick Barry, né? Pai do John Barry e do Brent Barry, né? Que jogaram na NBA, ainda me lembro deles. E era muito engraçado, porque tu vês todo o percurso que a malta fez para tentar competir com a NBA, e as mudanças que fizeram, desde ter muito mais jogadores negros do que na NBA, pagar a jogadores que eram meio proscritos, tipo, houve uma das primeiras estrelas deles. Era uma liga de renegados, e como era uma liga de renegados, era uma liga mais irreverente. O basquetebol enquanto espetáculo vem mais da ABA do que da NBA, e a fusão que depois acontece nos anos 70, a NBA não seria o que é hoje, sem dúvida, sem a ABA. Quem for mais de livros do que de séries, e eu sinto neste momento estou a falar para uma audiência de 0 aproximadamente, mas há um livro fantástico que se chama Loose Balls, L-O-O-S-E, Loose Balls, de um senhor chamado Terry Pluto, que faz é um livro, é a biografia da ABA, e é um livro com histórias eu acredito que seja sobre inacreditáveis. Que o documentário seja sobre seja o material principal. O livro é, se vê nos créditos, se é, porque não me espantava nada, porque o livro é brutal. Pronto, eu ainda só vi o primeiro episódio, acho que são 4 ou 5, mas a história parece-me ótima, tipo, desde teres um gajo que era tipo uma estrela de Hollywood a comprar ou a ser cara de uma equipa. Esta história do Karim Abdul-Jabbar, um gajo que tinha sido suspenso por apostas, jogava nos Globetrotters, a ABA foi buscá-lo e o gajo foi o primeiro MVP da história da liga. Irem buscar jogadores que não eram ainda licenciados, né? É uma coisa que começou ali na ABA, ou seja, ir buscar malta antes de acabar a ABA que jogava com a bola dos Globetrotters, portanto aquela bola conhecida. Jogava com a bola branca. Com a fatia branca, azul e laranja, essa é a bola da ABA. Branca, azul e vermelha, né? Branca, azul e vermelha, exatamente. Que é a capa do livro já agora. Muito, muito, muito interessante para quem gosta destas histórias da NBA, para quem gosta de alguns nomes
conhecidos, não é? Óbvio que isto foi nos anos 60, portanto alguns já não estão cá, mas malta como o Larry Brown, não é? Um treinador que treinou a equipa dos Estados Unidos, treinou os Sixers do Allen Iverson, foi campeão pelos Detroit Pistons ali em 2004, com mais memórias para o Lucas, mas também aparece no documentário, ou seja, há uma série de malta que lá está e acho que vale a pena. Acho que o documentário podia ser mais divertido, tipo a edição e não sei o quê, mas isto são mais pormenores. Mas a história está toda lá, portanto recomendo isso. 10 minutos já passaram, se calhar é melhor avançar. Já fizemos o nosso episódio Fomos de Bodoglimt a ABA, tipo, é isto. E fizemos um segmento que me fez lembrar outro falecido podcast, por isso podemos avançar. Ok. Bom, episódio 2, o que é que temos? Se viram o título, eu já decidi o título deste episódio. O título deste episódio vai ser Contenders, Pretenders e Wannabes. Porque é exatamente isso que vamos falar aqui hoje. Dividimos as duas partes do episódio. Não. Primeira pessoa de singular, só favor. Essa divisão não foi o que eu fiz. Não, ok. Mas não queres dividir? Tu é que dividiste. Depois eu vou dizer o que é que Não, dividimos as duas partes do podcast entre Conferência Este e Conferência Oeste. Foi uma divisão esta assim que o Lucas fez. E o que é que vamos fazer? Vamos olhar para a Conferência Este e ver dentro dessa conferência quem é que são para nós os contenders, ou seja, quem é que são os candidatos ao título, quem é que são os pretenders, ou seja, quem é que são os candidatos ao título, e quem é que são os wannabes, que é tipo, não vão ser, mas era giro. Os que acham que são. Era giro, ou acham que são, ou pode ser uma história engraçada aqui. E portanto, isto é o que está em cima da mesa. Começamos já na Conferência Este. Eu na Conferência Este pus 3 contenders. Aposto que tu não tens 3, para não. Ou tens? Não tenho 3, não sei, vou ver de caso a caso, como vi a tua lista, já tenho 3, mas não são os meus, tenho um que tu não tens certamente. Ok. Então, temos os Detroit Pistons, temos os dois, não é? Detroit Pistons, nonos em offensive rating, segundos em defensive rating, segundos em net rating, 17 vitórias, 6 derrotas desde o início do ano, e uma nota importante, segundo calendário mais fácil até ao final da época, é o dos Pistons, o que... Nesta altura também tem, se não me engano, um melhor recorde da NBA, certo? Melhor do que o Standard. Portanto, numa final, se acontecesse a final agora, entre Thunder e Pistons, os Pistons jogavam 4 jogos em casa. Uma reencarnação já agora dos Bad Boys. Este tema dos contenders, pretenders e wannabes, que essa parte foi o que acrescentei, até foi sugerido por Lucas, porque até à noite tivemos Pistons Spurs. Pode ser uma das finais da NBA, pode ser uma das hipóteses para a final da NBA deste ano. Se assim há 2 anos. Se assim isso no início do ano. Não precisa ser há 2 anos. Basta no início do ano. Mas há 2 anos estavam as duas lá em baixo, não é? Seria impensável. Os Spurs acabaram por ganhar ontem aos Pistons em Detroit, o que é relevante. Num jogo em que o Wembanyama levou porrada de 3 em pipa, não é? A chamada proverbial porrada, né? como diria Lucas Niven, mas nem assim, e sim pediu os Spurs somarem na vitória. Já vamos falar deles na segunda parte, mas de qualquer das formas estes Pistons estão em primeiro no Oeste, são a equipa com o melhor recorde da NBA, são para levar a sério, acho eu, né? Segundos em net rating, portanto, e tem sido consistentemente uma das melhores equipas da Liga desde o início do ano, por isso é que também estão em primeiro. Porque é que não haveriam de ser... O que é que poderia não fazer deles candidatos ao título? Sim, eu também os tenho como contenders. Temos que ter porque... E fazendo a devida ressalva da diferença de nível entre as duas conferências, estou a considerar um contender no Oeste qualquer equipa que eu veja que possa ganhar a conferência. Portanto, se pode ganhar a conferência, vai à final, e ainda à final estamos sempre a um joelho torcido ou a qualquer coisa de poder acontecer. Basta ver o que aconteceu o ano passado, em que ninguém dava nada pelos Pacers, e se não tem acontecido aquilo ao Haliburton, chegaram ao intervalo do jogo 7 a ganhar ainda. Os Pistons, é mentalizarmos de que a evidência que nós vemos durante 7 meses na fase regular pode não contar assim tanto nos playoffs. São 2 desportos completamente diferentes que muitas vezes uma equipa que está muito rotinada, que está motivada para bater em toda a gente na fase regular, como claramente os Pistons estão, depois vão ter que ganhar 3 vezes 4 jogos para ganhar a conferência. 3 adversários diferentes vão ter que ganhar 4 vezes em 7, e isso não vai ser tão fácil para Detroit. É 3 vezes mais do que fizeram o ano passado, não é? Exato. O ano passado só ganharam uma ronda, têm de ganhar 3 rondas. Não ganharam nenhuma, perderam a primeira com New York, perderam a primeira com Nova York. Não, passaram.
Não, Perderam... Detroit. não, perderam a primeira, primeira. tens razão, Sim, perderam a primeira, sim, desculpa. Foi uma série bastante equilibrada. Sim. Foi uma série bastante equilibrada, foi um 4-1 bastante mentiroso, portanto eu não compro aquela de eles não ganharam nenhuma série nunca, não vão ganhar 3 seguidas no Oeste este ano. Acho que podem, porque eles este ano parece ter o número de New York, sei o Jalen Duren e sei o Isaiah Stewart a semana passada, ganharam-lhes pela terceira vez por 300 pontos de vantagem, portanto claramente estão com apetite em bater em New York e a não deixar que a eliminação do ano passado seja uma marca. Não acho que eles vão ser tipo os Cavs que fazem grandes fases regulares e depois chegam aos playoffs e desiludiram consistentemente os Cavs dos anos passados. A defesa é verdadeira, é uma das melhores defesas do campeonato, não está no nível Thunder, mas está no nível logo a seguir, juntamente com os Spurs, e é a melhor defesa contra as equipas, contra os 10 melhores ataques da NBA, portanto melhor que o Thunder ainda, por isso mesmo quando o adversário é bom, eles não andam propriamente a fechar o cesto contra as equipas fracas para subir os números, aí é mesmo contra as melhores equipas, por isso tenho dúvidas com o ataque. Acho que numa liga de muito espaçamento em que cada vez vemos as equipas a operar com 2 ball handlers, não estou a ver com os Durans, os Stewarts, basicamente acima de 34%, só o Duncan Robinson e o Tobias Harris por aí. O Duncan Robinson nos playoffs já vimos em Miami que não vai ser fácil aguentar-se no lado defensivo, apesar de claramente ter uma infraestrutura boa e com 4 defensores positivos pode-se disfarçar. Vimos o Wembanyama ignorar completamente o Ozar Thompson e a dizer: faz aí a tua cena de fora, eu fico aqui dentro à espera, e nesses xadrez de matchups tenho algumas dúvidas que Detroit vai conseguir ter soluções contra 3 equipas consecutivas no Oeste para sobreviver o Cade tem que puxar muito a carroça, por isso eu vou considerá-los contenders, porque acho que podem ganhar a conferência, ainda assim, se caírem mais cedo do que uma final de conferência, porque neste momento, apesar da maneira como começou a época, a expectativa dos Pistons e tendo vantagem caseira que dificilmente lhes vai fugir na conferência, seja ganhar pelo menos 2 rondas, se não 3, a ir à final de conferência, acho que vão ter certamente a vida mais difícil do que estão a ter na fase regular. Já viste aí aquela coisa que anda a circular na net, que é quem é que está on pace para fazer 65 jogos, os 65 jogos que são elegíveis para poder ser elegível, os 65 jogos que são necessários, aliás, para poder ser elegível para prémios individuais, e que o Cade seria nesta altura, dentre uma lista que tem Jokic, Shea, Luka e Giannis, seria o único que está on pace para fazer pelo menos 65 jogos. Estamos preparados para ter Cade MVP ou não? Com o devido respeito ao Cade Cunningham, à época que ele e os Pistons estão a fazer, se ele for o único dentre os 4 ou 5 contenders que vai chegar aos 65 jogos e por isso vai ganhar o MVP, acho que é tudo o que precisamos de saber sobre a estupidez da regra dos 65 jogos. Muito bem. Quem é que tens mais como contender? Só para ver se eu também tenho. No Oeste. Vai dizendo a tua. New York Knicks. Pretender. Não tens como contender? Não. Ok. Eu tenho terceiro melhor ataque da NBA, quinto em offensive rating. Uma equipa que esteve a pouco de ir às finais da NBA o ano passado. Teve a pouco. Foi? Não teve? Foi à final de conferência, portanto. Foi sim. Teve para aí 2 vitórias ou 3, já não sei quanto é que perderam, mas foi assim. Não estava a ser a grande distância. Atacam melhor este ano, defendem pior. Mas ainda assim, tem jogadores que já deram algumas provas de poderem ser fiáveis nos playoffs. Brunson, o Anunoby, mesmo o Cat, que não fez uns maus playoffs do ano passado. O Mikal foi uma final com os Suns? O Mikal foi uma final com os Suns. E, apesar de tudo, acho que a rotação deles está mais equilibrada do que já foi no passado, o que lhes pode dar armas diferentes quando chegar aos playoffs. Os jogadores vão chegar com menos minutos do que com o Thibodeau. Por isso, não acho impossível os Knicks poderem ir à final da NBA, poderem ser finalistas no Oeste e ganharem ao adversário. Neste caso, imagina, ganharia aos Pistons, se foi quem eles eliminaram o ano passado.
assim, do ponto de vista de poderem ganhar a conferência, de facto tinha que considerar contender, mas eu não tenho a mínima confiança que eles ganhem 3 rondas na Conferência Este. Falaste de serem mais equilibrados ou mais profundos, de poder ir até a um oitavo homem, pelo menos à vontade do treinador para isso. O meu problema com eles é a inconsistência, não sabes que Cat vai aparecer, em que está numa forma espetacular e depois jogam contra Detroit sem o Duran nem o Isaiah Stewart e ele não mostra os dentes sequer, continua a liderar a liga de longe, tem tipo mais de 17 faltas ofensivas do que o próximo jogador, continua no mesmo desespero, e isso nos playoffs aquelas faltas soam muito alto e são em alturas críticas do jogo, portanto já estou preparado para o Cat com a quarta falta no início do terceiro período, num jogo 5 crucial, quando a série está empatada a 2 igual. E apesar de haver mais soluções, o problema é sempre o mesmo. Tu vais ter que arranjar maneira de defender com o Brunson e com o Cat. E isso eu não compro, não compro o suficiente. A defesa, ainda assim, é 11ª, crédito ao Mikal e ao Giannonobi e ao Mitchell Robinson. E o Mitchell Robinson é outro. Acho que, à semelhança do que os Rockets tinham com o Steven Adams, que são os 2 melhores ressaltadores ofensivos do campeonato, o offensive rating deles é exponenciado pela presença na tabela ofensiva e as segundas oportunidades que daí vêm, tanto de putbacks como de passos para fora e triplo. Os Rockets estão numa fase bastante titubeante, para ser simpático, e a isso não é alheio o facto de terem perdido o Steven Adams, é quase uma correlação direta, tanto em chemistry como em basquetebol. E temos de confiar na saúde do Mitchell Robinson. Para os Knicks terem alguma hipótese, temos de confiar na saúde do Mitchell Robinson durante 3 ou 4 rondas, que é uma coisa que eu também não sei se compro. Portanto, mesmo assumindo o Robinson saudável, aí dou-lhes alguma hipótese de poderem ganhar a conferência, apesar disso implicar o Cat estar a 4 e outra montanha de problemas defensivos, seja a 4, seja a 5, ainda assim menos mal, mas não compro a defesa. E isso, sobretudo, não compro, e sobretudo a irregularidade. Os Knicks, tu ligas a televisão num dia e há um ataque inacreditável e ninguém os para, ligas a televisão no outro dia e parece a terceira vez que estão a jogar juntos. O Mike Brown está com um olhar meio perdido, tipo, já passou aquele efeito inicial do light da beam do Mike Brown, então tipo, depois ligas outro dia e eles estão a ganhar, mas ao mesmo tempo parecem fartos uns dos outros, as vibes não estão incríveis ali, e depois tem o mesmo problema que Jordan Clarkson e Tyler Collet, que está-se bem em dezembro, janeiro e fevereiro, mas quando chegarmos aos playoffs eles vão ter um portador de bola, que é o Jalen Brunson. Estás a descurar o efeito de José Alvarado na equipa dos Knicks. Não estou a descurar a potencial presença defensiva dele. Vamos ver em playoffs, que tem que lá ir também. Parece um ótimo jogador para se ter na fase regular. Vamos ver o que acontece nos playoffs também. Gosto muito do Rosé. Pode ser o TJ McConnell da Knicks, estás a ver? Pode ser aquele gajo que de repente entra e tipo, não é suposto estás a ver aqueles jogadores que não é suposto isto estar a acontecer, mas depois está a acontecer. Sim, vamos ver, também não vamos aqui embandeirar arco. Quem é que achas que são mais irregulares, os Knicks ou os Rockets? Que aí basquetebolística atacar e saber o que fazer com uma bola na mão num ataque, o TJ McConnell está mais perto do Steve Nash do que o Alvarado está do TJ McConnell. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Mas isto é mais para... O Alvarado será mais um hit check guy, estás a ver? Será mais um gajo que faz ali uma série de jogadas. É parte do problema, pode-se argumentar. Eu adoro o Alvarado, atenção, estou a bater. Eu sei. Quem é que achas que é mais irregular, os Knicks ou os Rockets? Os Knicks. Acho que são os Knicks. Mais irregular. Ok. Então, eu tenho... Pronto, tu não tens em contenders, tens em pretenders. Eu tenho em contenders ainda os Cleveland Cavaliers. Eu também. Bem, puto. Posso ser uma coisa? Contra todos os meus instintos... Tenho os Cavs estamos naquilo que os americanos têm chamado a fase de lua de mel de James Harden, não é? É muito difícil. Mas atenção, só para dizer, 5 vitórias e uma derrota desde que chegou James Harden, mas 12 derrota vitórias contra o Standard. 12 vitórias nos últimos 15 jogos. 12 vitórias nos últimos 15 jogos. Portanto, os Cavs estão de regresso. Se calhar de regresso no sentido em que o ano passado era uma equipa
que estava a lutar pelo primeiro lugar na conferência. Ficou em primeiro, ficou em primeiro. Sim, ganhou 60 e tal jogos. Ficaram em primeiro, sim. Ficaram em primeiro. Desculpem lá, estou cansado mais uma vez. E portanto e o Harden, eu acho que o Harden está no seu momento Brooklyn Nets também. Quando chegou aos Nets, tornou-se, não vou dizer que não sei quantos lançamentos é que ele está a fazer por jogo nos Cavs, já vou ver, menos. Mas não são muitos. Muito menos. Muito menos. Eu vou confirmar aqui o número enquanto tu sim, comentas. O James Harden, para um tipo que foi o que foi em Houston com uma usage rate ridícula, nas paragens seguintes há que lhe dar bastante crédito dele se integrar 11.5 lançamentos por jogo. Nos Clippers fazia 17.5, está a lançar menos 6 vezes. Sim, ele tem uma usage rate de carreira de 29 e nos Clippers andava nos 30, portanto a percentagem de posse de bola da equipa que o jogador utiliza, ou seja, ou que lança ou que faz turnover, era 31% nos Clippers e agora está nos 22%, portanto baixou em 1/3 aquilo que andava a fazer do dia para a noite. Eu acho que tem que se dar crédito ao Harden, que ele é bastante camaleónico e percebe que há ali o Donovan Mitchell, portanto de repente tem que deixar de ser o James Harden que estava a ser nos Clippers, em que tinha de carregar muita coisa, especialmente quando o Kawhi não estava, e mesmo como estava o Kawhi é mais finalizador que criador. Por os Cavs como contenders é um bocado na base da fezada nesta altura, porque temos de acreditar para já na amostra pequena que estamos a ver e na teoria daquilo que eles podem ser. O ano passado fizeram uma época completamente diferente para trás, ganharam 66 jogos, ou o que é que eles fizeram o ano passado, e depois caíram com estrondo frente aos Pacers, perderam logo 2 jogos em casa, um deles, uma daquelas comebacks absurdas que os Pacers fizeram o ano passado, e este ano temos que acreditar que quem acredita neles tem que acreditar que vão fazer uma de trás para a frente. Algumas dúvidas ali no Jarrett Allen ainda nos playoffs. Eles são apenas 13º em defensive rating, o ataque é top 5 e chegou o James Harden, portanto mesmo sem o Garland, o Donovan Mitchell tem feito uma época bastante subvalorizada, ninguém está a falar dele porque os Cavs estão a desiludir, mas é uma grande temporada do Donovan Mitchell, portanto se melhorarem um bocadinho na defesa, que são 13º, mas porque perderam quase 10 jogos do Mobley antes do All-Star Game, e ele agora nos 3 jogos que voltou também mal tem passado dos 20 minutos, se é que tem passado dos 20 minutos. Acho que é chegarem saudáveis e é uma equipa que com os jogadores no seu melhor, acho que pode ser das melhores da conferência, e não me espantava que se tiverem a jogar o seu melhor basquetebol contra uns Pistons, é uma equipa que pode ter mais soluções que os Pistons do outro lado do campo. Tem defensores, tem atiradores, tem 2 super estrelas, 2 portadores de bola. Depois, quando passar a fase normalmente a seguir à fase da Honeymoon Harden, vem o Playoff Harden, que por falar em irregularidade num jogo que faz 40, para cada jogo numa série que faz 40 pontos, tem 3 jogos na série que a estatística de lançamento parece uma data de concerto, não é? Tipo 3-16, 4-15 parece NBA Tour Dates, e isso deixa um bocadinho com medo. Já agora o Donovan Mitchell, só para corroborar o que estás a dizer, está a fazer a melhor temporada da sua carreira em termos de pontos marcados, em termos de eficácia, em termos de assistências até. Assistências não, mas assistências está com números iguais. Mas 28.6 pontos, nunca marcou tantos pontos por jogo. 49% de campo, nunca lançou assim. 37% de 3 pontos, já lançou parecido, vá. Mas assim, nesta altura, não sei, eu diria o Mitchell está a fazer uma época melhor que o Cade, está a fazer uma época melhor que o Jaylen Brown, mas por causa do insucesso coletivo da equipa... É isso que eu estava a dizer, ele é que seria candidato ao NBA First Team, por exemplo. Seria candidato a isso, sem dúvida. Seria o meu quinto hoje. Yeah. Bom, Cavs, quem é que tens mais então? Tens os Celtics, né? Claro. Eu não tenho os Celtics. Claro. Tenho como pretenders os Celtics. Só para dizer, Celtics, segundo melhor ataque da NBA, sétima equipa defensiva. Pá, este número impressiona quase tanto ou mais do que seria o segundo melhor ataque, porque os Celtics, vou recordar, perderam o Drew Holiday, o Al Horford e o Porzingis. E segundos em net rating, 17 vitórias e 7 derrotas desde o início da liga. Perderam o Tatum também. Perderam o Tatum também, sim, desculpa. A equipa com o menor pace da liga, a equipa que joga mais devagar, pronto.
isto depois vale o que vale, né? Joga mais devagar e consegue ainda assim ter o segundo melhor offensive rating, portanto isso também diz muito. E sim, pá, honestamente tive um bocadinho na dúvida sobre se os colocaria ou não. Acabei por não os colocar como contenders por causa da profundidade das opções. Acho que as outras equipas que coloquei têm mais opções. Ou seja, o que eu quero dizer é os teus receios com como é que vai ser nos playoffs com o jogador X, eu acho que também são válidos nos Celtics do Peyton Pritchard. Pá, ou Nemias, sendo honesto, né? Não sabemos, né? Não sabemos como é que vai ser. Por isso, para mim são pretenders, mas para ti são contenders, se quiser justificar. Estás a contar com o Tatum voltar, é isso? Estou a contar ou sem Tatum? Estou a contar com Tatum. Se tiver um Tatum a 75%, aí eu acho que tu punhas contenders sem grande dúvida. Aí também punha. Mas eu acho que eles podem ganhar a conferência tal e qual como estão. O que é absurdo. É uma das equipas uma equipa de treinador como não tínhamos há muito tempo, em que a soma das partes é tão maior, a soma do todo é tão maior do que a soma das partes. É absurdo. O Mazzulla, e todos os anos há muitos contenders para treinadores do ano, o Mazzulla devia ganhar este prémio unânime. Eu nem percebo como é que há casas de apostas em que ele não é o favorito porque está lá o Bickerstaff ou o que quer que seja. Não, tipo, o Mazzulla este ano devia ser unânime. Está a ganhar completamente a guerra das posses de bola. Os Celtics jogam a matemática do triplo. Para quem gosta, a quem não gosta, ele tem razão em jogar assim na NBA de hoje em dia. Não perdem a bola. O Derrick White e o Pritchard, cada um estão tipo com mais de 5 assistências para menos de 2 turnovers por jogo. Estimam muito bem as posses de bola que têm. Fartam-se defender. Ele no início do ano colocou um ênfase gigante no ressalto porque ele sabia que para terem hipótese vão ter que ganhar a guerra do número de posses de bola ao adversário, portanto o ressalto ia ser uma parte importantíssima disso. O Nemias está a ser importantíssimo nisso, saiu-lhes muito melhor também do que eles estavam à espera, a contribuição que o Nemias está a dar, e depois não deixa de ser irónico, eles eram no final de janeiro 11º na defesa, e agora chegou o Vucevic, o famoso buraco defensivo, e agora já são 7º, em fevereiro subiram de 11º para 7º, estão agora numa Pode ser aquele efeito do bem, malta, está aqui este thread agora aqui ao lado, acho que vamos ter de apertar isto aqui um bocadinho, porque este amigo do lado dele vai facilitar, todos os outros vão ter de apertar. Mas não é só o Vucevic, o Peyton Pritchard, né? Joga imensos minutos e não se pode dizer que seja um especialista defensivo, mas a verdade é que há ali muita gente a comprar isso. E aqui, isso não me vais levar a mal, tens de fazer elogio ao nosso puto Jaylen Brown, porque tem sido dos primeiros a dar o exemplo. Está a fazer uma grande temporada, está a fazer a melhor temporada da carreira. Ele não se tem escondido de atacar, de defender o melhor atacante adversário também. Vimos com o Luka novamente na tarefa que eles deram aos Lakers. Está a ser um verdadeiro substituto, do Tatum, que também fazia esse trabalho muitas vezes, sendo justo também com o Tatum, não é? Dissemos 400 mil vezes que as equipas tornam-se no espelho do seu franchise player, e o franchise player neste momento é o Jaylen Brown, porque o Tatum não está, portanto é o líder da equipa, e ele está a comprar aquilo que o Mazzulla está a dar. Diziam que nós não íamos ganhar jogos, diziam que isto era uma época de transição, então tomem lá com a época de transição no cu, para verem como é que ela está. Ele está com essa atitude, tipo, ele vai para o microfone dizer: eu sou o melhor jogador two-way do mundo, e o gajo entra em campo a acreditar nisso, e a equipa está aí com ele por causa disso também. E há uma coisa... A disponibilidade, não falha jogos, está lá sempre, isso também conta. Sim, e há uma coisa, pronto, eu sei que se calhar há muita gente que não vai concordar comigo, mas é uma cena que eu tenho falado. Eu adoro quando não é isso, é uma coisa que eu já falo já há algum tempo aqui no podcast, que é o Jaylen Brown tem uma coisa, o Jaylen Brown é em quase tudo inferior a Jason Tatum, na teoria e muitas vezes na prática. Mas há uma coisa que ele tem a mais que o Jason Tatum, que é uma coisa que não é propriamente mensurável, não é? Mas que é a aura, estás a ver? Que é a aura, tipo, ou seja, no sentido, e eu acho que o que tu estás a dizer do seres o espelho, estás a ver? Ou seja, esta ideia de o Nemias ir abafar um gajo num desconto de tempo, ou serviço do desconto de tempo, esta cena de até desmordemos os calcanhares, com todo o respeito... À hora do Jaylen Brown acertou-lhe ali no braço do Nemias, no balneário, então o gajo falava não é isso. Não, mas deixa-me dizer isto, que é... Eu acho que até foi o Mazzulla que lhe pediu para ir fazer aquilo, mas o que eu quero dizer é... O Tatum não parece ser,
pelo menos à primeira vista, o mesmo, não parece, pelo menos, lá está, à primeira vista, ter o mesmo tipo de fome, estás a ver? Também se calhar porque tem menos a provar, porque tem há menos dúvida acerca dele, não é? O Jaylen Brown, menos dúvida acerca dele no sentido de o Jaylen Brown ganhou o prémio de MVP das finais no título dos Celtics, mas há muita gente que acha que devia ter sido para o Tatum, enquanto se calhar se o inverso tivesse acontecido seria mais complicado. Mas isto para dizer o quê? Que há uma fome que ele tem, há uma aura também, pá, que eu acho que ele tem, que o Tatum não tem, pá, não tem isso. E o Jaylen Brown até é um bocado cringe às vezes, um bocado, até posso dizer que de todos os jogadores da NBA, o que é mais parecido se calhar com o LeBron, em algumas coisas, que é tipo, a ver quando alguém diz alguma coisa, tu faz, não sei, mas por outro lado, tem ali um gravitas tramado, a malta compra ele, e ele dá muito o exemplo, estás a ver? É um gajo, é mais o Westbrook que cheio, estás a ver, nessas coisas, percebes? Então eu acho que ele tem essa vantagem em relação ao Tatum, e acho que parte do sucesso dos Celtics é disso, é por ele ser mais exuberante, se quiseres, ser mais vocal, ser mais, sou o melhor, e então, o que é que vais fazer em relação a isso? O Tatum não é esse gajo, estás a ver? Não é esse gajo. E tu numa equipa, como tu disseste, o todo é melhor que a soma das partes, tu precisas de gajos que acreditem que são melhores do que aquilo que são, estás a ver? E o gajo é um dos melhores exemplos disso, percebes? Então, não sei se concordo com tudo o que tu disseste, mas aceito. Não... Tens mais estudos em aura do que eu. Olha, 30 jogadores tentaram este ano pelo menos 150 lançamentos a partir do drible. Okay. Quem é que tem a melhor porcentagem? Peyton Pritchard? Tem a segunda melhor porcentagem, só atrás do Shaq. A sério? Estás a gozar? Sim. Peyton Pritchard, lançamentos a partir do drible, está a 107 de 193, 55,4%. É o segundo melhor do campeonato a seguir ao Shaq. Eu sinto que se o Peyton Pritchard fosse canhoto, era o teu jogador favorito da tua atualidade. Se o Peyton Pritchard fosse canhoto, era o Isaiah Thomas, puto, estás a perceber? Se o Peyton Pritchard fosse canhoto, era o Isaiah Thomas. O Isaiah Thomas dos Celtics, atenção, o dos Celtics, não o dos Pistons. Bom, Pretenders, já não tens mais Contenders, vou assumir. Não. Pretenders. Pá, Pretenders e Wannabes temos que andar mais rápido, estamos com quase 40 minutos, estamos na conferência esta ainda, maluco. É verdade. Quem é que tens, Pretenders? Eu só tenho uma equipa, tenho os Sixers. Eu tinha os Knicks e junto-lhe os Sixers. Sixers. Por que razões? Não sei, também não sei, sabes bem? Por que razões? É porque eles são 13º em offensive rating, 15º em defensive rating, 16º em net rating. Eu não sei se eles são pretenders, porque ninguém estava à espera de um ataque dos Sixers ao título, mas o que é que podemos dizer dos Sixers? Perderam 4 de 5 agora sem o Embiid, portanto voltámos um bocadinho à realidade, e eles quando não têm o Embiid ou o Paul George são um bocadinho os Sixers do ano passado. O Tyrese Maxey este ano jogou 18 jogos sem um ou sem outro, nem é sem os dois, portanto não foram assim tantos, jogou 18 jogos sem um ou sem outro. Sabes qual é que é o registro dos Sixers? Vou dizer 8-10. 6-12. Ok, não estava muito por isso é uma equipa, sim, é uma equipa que não vai a parte nenhuma. Pronto, o Paul George vai no 10º jogo de 25 de suspensão, volta no final de março, creio. À partida vão ter um Paul George descansado até, mas é uma equipa que não tem o suficiente. O Maxey também é muito melhor jogador de base regular do que de playoffs, embora ele tenha grandes performances ofensivas nos playoffs. É pequeno, a NBA é cruel nisso, não há sim, a verdade é que mesmo com um grande Embiid, imaginamos que o Embiid estava ao nível que esteve quando estava a jogar. Quantos de nós é que acreditam que ele vai fazer 3 rondas de playoffs seguidas a esse nível? Sim, a parte é que deixam de haver back-to-backs, é verdade. Diz-se muitas vezes isso, nos playoffs já não há back-to-backs, mas nos playoffs, a partir da segunda ronda, joga-se sempre dia sim, dia não. Sim, e além de que... Jogos de playoffs são o triplo do desgaste de um jogo de fase regular. Era isso que eu ia dizer. Não tiras posse de bola. Se tirares, levas sexto. Ok. O Wannabes, quem é que tens? Vou dizer quem é que tenho. Tenho os Raptors. Não me deu trabalho. Vamos falar dos teus. Então vou dizer, tenho os Raptors, porque tenho de ter quinta melhor defesa da liga. E tenho os Hornets, que ainda estou com aquela fezada de serem os Indiana Pacers deste ano. Fazes bem. Sétimos em offensive rating, 16-9 desde o início do ano.
mais uma vitória, sabes quem? Desde o início do ano? 16-9, mais uma que o Standard? Mais uma Não, vitória que o mais Standard, uma, desde o mais início mais do uma ano. vitória. Desde o início do ano. Tem um recorde melhor que o Standard desde o início do ano. Opa, as vibes estão ótimas. As vibes estão ótimas. Acho que não são os Pacers, só para esclarecer. Mas acho que ninguém quer jogar contra eles, honestamente. Ninguém quer jogar contra uma equipa que, desde o início do ano, é uma das melhores equipas da NBA. Os números estão lá, os números não estão a mentir. Eu gostei das tuas listas do Wannabies, porque já vamos à da Conferência Oeste, e a lista da Conferência Oeste são duas equipas em que as vibes estão em altas e que, epá, o que é que nos aconteceu esta época? Isto está a correr muito bem, e as equipas do Oeste são um bocadinho diferentes São um bocadinho diferentes. no tom, na animação e nas vibes. Epá, são duas equipas que já ganharam pela fase regular que fizeram. Os Toronto Raptors, como eu suspeitava no início do ano, não têm um teto muito alto, mas tinham um chão bastante alto, porque estavam do 1 ao 8, do 1 ao 9, estavam com jogadores muito competentes, e eu confiava até certo ponto no trabalho que o Rajakovic estava a fazer, portanto acreditava que não ia haver ali nenhum desastre saído do banco. E tem bons jogadores, tem uma coleção de jogadores todos sub-All-Star, é verdade, mas bastante profunda. Continuo a ter imensas dúvidas em relação ao curto e médio prazo por causa dos contratos que atribuíram, mas hoje não há como dizer que é uma boa equipa. A defesa é verdadeira, o Jamal Shed é bom, o Colin Murray-Bowles é tudo rapaziada que defende, mas não sei se têm dentes para passar uma ronda de playoffs, quanto mais 2 ou 3. Os Hornets, tudo o que vier à rede é lucro. Depois daquele início desastroso, os Hornets, eu só os quero na primeira ronda dos playoffs, e no jogo 2, depois estarem a perder 1-0 na casa de um dos 4 primeiros, estarem tipo de um dos 4 primeiros. Estar a ganhar por 30 a 5 minutos do fim do terceiro período. Estar a ganhar tipo por 10 no quarto período contra um contender e dizer: olha, queres ver que os Hornets vão empatar uma série 1 igual na casa de um dos favoritos? É só isso que eu quero que aconteça. Muito bem, olha, vamos à nossa pausa para compromissos comerciais, para a nossa rubrica As Odds Não Mentem, porque, como sabe, este podcast é o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Trago-vos as odds, os jogos vão acontecer na madrugada de quarta para quinta-feira. Temos Pistons Thunder, lá está, possível final da NBA, 1,40 para os Pistons, 2,47 para os Thunder. Grizzlies Warriors, 2,07 para os Grizzlies, 1,57 para os Warriors. Raptors Spurs, 2,35 para os Raptors, 1,44 para os Spurs. Rockets Kings, 1,04 para os Rockets, 6,20 para os Kings. Bucks Cavs, 3,15 para os Bucks, 1,25 para os Cavs. E finalmente Nuggets Celtics, que também pode ser uma possível final da NBA, quem sabe. 1,60 para os Nuggets, 2,02 para os Celtics. Nemias contra Jokic, vai ser giro. Se jogarem lá estaremos para ver. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Só mais uma nota, o nosso amigo Bill Simmons, que tal como tu apostou que Nemias não ia deixar de ser titular, já está resignado à experiência Vucevic. Pá, ele usou uma expressão que eu achei... lá está, por isso é que este também é um dos podcasts mais ouvidos do mundo, que é, pá, o Vucevic quando está a jogar parece ter 35 anos. Pá, ele às vezes parece ter 35 anos, que é a idade do Vucevic. Só que, pá, de facto, ele parece pesado, pá. Parece pesado. Eu não sei se era assim nos Bulls. Não sei se caso estar de vermelho parece mais leve, não sei. Mas ali de branco e de verde, pá, parece pesadão, pá. Parece. Não sei bem como é que é dizer isto. Parece ali o Steven Adams e o Embiid, estás a ver? Juntos, tiveram um filho e foi o Vucevic. Bom, bora à Conferência Oeste, Contenders e Pretenders e Wannabes. Contenders, Thunder. Tem de ser, não é? Campeões em título. Sim. Apesar de 15-9 desde o início do ano, as vibes não estão imaculadas. Relembro que esta equipa, quando estava 21, qualquer coisa, já não sei quanto é que foi, estávamos a ponderar se iria bater o recorde de vitórias. Nesta altura nem sequer a melhor equipa da NBA são, pronto, tem 44 vitórias e 14 derrotas. Vamos ver se vão ganhar 60 jogos. Não sei, sim, nesta altura não estão on pace para isso. Não estão on pace para isso. Eles têm 14, estão 44-14 neste momento. Sabes quantas vitórias eles tinham ano passado quando tiveram a 14ª derrota? Quantas? Mais 20, 64. Pois.
não está a ser uma época brilhante, já agora prometia ser uma época brilhante, mas não está a ser. Pronto, é importante dizer isto. Já agora, também é importante dizer que a época não brilhante é o quarto melhor ataque, a melhor defesa e o melhor net rating com 4 pontos de avanço. Isto é sempre como a conversa de Donovan Mitchell, não é? É sempre uma questão de expectativas. Mas Jalen Williams não está a fazer uma boa temporada. Não está a fazer uma boa temporada. O Chet está a fazer uma boa temporada defensivamente, ofensivamente. Dúvidas. Tem vivido muito. Lá está, dos jogadores que são menos, vamos dizer assim, regulares no ataque, e por isso também se calhar mais titubeantes, que é uma palavra que eu também gosto, em determinados momentos. Ou seja, o Isaiah Joe, o Aaron Wiggins, etc., que tem sido malta que tem marcado, o AJ Mitchell, que por acaso está lesionado agora o Jared McCain, o Kaysen Wallace, não é? Que são bons jogadores, não é nada, não estou a dizer que não, mas são menos consistentes, não é, do que este Big Three, não é, que eles têm. E também tem sentido muita falta do Isaiah Hartenstein, que é um bom pêndulo ali, tanto no ataque como na defesa. De qualquer das formas, principais candidatos ao título no Oeste? Sim, no Oeste. Principais candidatos ao título, ponto. Eu acho que não sei se eles estão a guardar as cartas bastante junto ao peito, e se depois, quando as tais 70 e tal vitórias que eles queriam perseguir se foram embora, se eles não estão em modo ultra conservador com as lesões. O Jalen Williams preocupa porque foi operado ao pulso e a época dele ainda não parece ter entrado nos eixos, pelo menos não vemos o nível All-NBA que ele foi o ano passado. Isto é um jogador que andou em conversas do All-NBA e All-Defensive Team, portanto, o ano passado foi um dos 10, 15 melhores jogadores da época regular, objetivamente, e este ano não está nem perto disso, e portanto, se desaparece o Shea, entra um bocadinho a conversa no standard de que eu disse de Nova Iorque, que eu disse Detroit, que é, e depois do Shea, quem é que vai fazer o que quer que seja? Vai ter que ser o Jalen Williams, vamos ver se o vai fazer bem ou mal, mas de resto acho que estão a ser extremamente conservadores, tipo o AJ Mitchell está magoado, o Hartenstein também cada vez que canta o dedo numa porta fica 2 semanas de fora. Mas não vai ser operado ao nariz, como o Nurkic. Pronto. A época do Standard neste momento teve 2.800 minutos. Quanto jogou o Caruso? Dos 2.800? 800. 700. Ok. Caruso jogou um quarto da época. Eu vou dizer que, para as pessoas terem noção, uma equipa média na NBA sofre... Jogou o mesmo com o Embiid. Jogou o mesmo com o Embiid, o Caruso. Não é? Não sei, tem que ver o do Embiid, mas uma equipa média na NBA sofre 115 pontos por 100 posses de bola, portanto é a média. O Standard tem a melhor defesa com 107, portanto 8 pontos a menos que a média da NBA. A defesa do Standard é de 107, defensive rating. Qual é que é? Para já, o Caruso jogou 700 minutos. O Embiid jogou 972 já agora, só para dizer. O Caruso jogou 700 minutos. Quantos minutos jogou o Caruso com o Chet juntos? 250. O Caruso com o Chet jogou 280. Não estou muito longe, tenho estado aí. Quanto é que jogou o Caruso com o Hartenstein? Pai, 150. 183, de 2.800. Quanto é que jogou o Caruso, o Hartenstein e o Chet? 90. 73. Ótimos palpites. Nesses 73 minutos. Portanto, Caruso com Chet sem Hartenstein, o defensive rating do Standard baixa de 107 para 103. O Caruso com o Hartenstein e sem o Chet baixa de 107, que é a defesa do Standard, 115 é a média, para 96. Portanto, sofrem menos 20 pontos por 100 posses de bola do que a equipa média da NBA, com o Caruso e com o Hartenstein em campo. Quando os três estão em campo, nesses 73 minutos, amostra pequena, é verdade, eles sofrem 92 pontos por 100 posses de bola. Menos 23 do que a média da NBA. Portanto, o Caruso está no gelo. Eu não tenho dúvida nenhuma que esta equipa tem um nível defensivo para ir para estrangular qualquer equipa, mas eles tiveram que sobreviver a 2 jogos 7 do ano passado, e o ataque este ano, que era suposto ser limado ao longo do ano, era tipo, eles são os monstros e o ataque só vai melhorar. O ataque não melhorou.
Se tivesse o Jalen Williams no ano passado com o AJ Mitchell, era uma conversa. Eu não estou mais confiante neste ataque e por isso... Sim, as opções ofensivas, ou seja, o salto que podia dar o Jalen Williams ofensivamente, ou o salto que podia dar até o Chet, não se pode dizer que tenha acontecido. E defensivamente, deixa-me só dizer-te uma coisa, não sei se concordas ou não, mas que é verdade que os Thunder são uns monstros, mas também é verdade que, como a NBA é uma liga de tendências, não é? Eles partem à frente nesta forma agressiva de defender, não é? Porque já o fazem há mais tempo, mas as outras equipas da NBA têm adotado cada vez mais, ou muitas delas. Eu sei nenhuma, que não é. Nenhuma equipa da NBA tem 6 candidatos a All Defensive Teams. É verdade. Eles têm 6. Mas há um estilo, há uma agressividade defensiva hoje. Sim. Que não vou dizer que é uma cópia do Standard, não é isso, né? mas que existe, não é? Porque se percebeu que é possível defender assim na liga. Não é? Eu posso ir pegar uma bola, ir para Monsanto e imitar o Shea. Não vou ser o gajo mais eficaz em lançamentos a partir do drible como ele é. Não, certo, no princípio não. Mas o Peter Pritchard está em segundo, estás a ver? Mas os Celtics são a 7ª melhor defesa da liga. Tipo... Por isso, em condições normais, eu diria que os Thunder iam ser campeões a cagar novamente. Mas nós não estamos em condições normais, porque o ataque não está a ir como eu esperava, e depois de ver o ano passado terem que sobreviver a 2 jogos 7, eu não sei se eles são apanhados, se o triplo fica frio deles, se o J-Dub não está bem, e são apanhados num jogo 7 em Denver ou em San António e a coisa não corre como estão à espera. Sim. Se calhar vale a pena passar já para os Spurs, porque são os candidatos ao título. São candidatos ao título os Spurs. São, nesta altura já são. Já não temos grandes dúvidas. Os Spurs, melhor equipa, já agora, a equipa é a melhor forma da NBA, estão a apanhar-nos na altura certa, 9 vitórias seguidas. 6º em offensive rating, 3º em defensive rating, 4º em net rating, 17-7 desde o início do ano, um dos melhores recordes da NBA. Tem ganho a uma série de equipas que têm recordes positivos, pronto, também. São um bocado o inverso dos Nuggets, que têm perdido contra equipas que estão à sua frente. Os Spurs têm ganho. E tem o MBN, e tem o Embiid, pronto. Sim, os Spurs... Não, temos que fazer aqui uma pausa porque a minha filha está a chorar, esperar que a Rita lá chegue em tempo útil. Os Spurs são candidatos porque tem o Wembanyama, e nós há um ano, no início da temporada, estávamos a dizer que o Wembanyama ia terminar a época como indubitavelmente um dos 5 ou 6 melhores jogadores do campeonato, mas neste momento tem um caso para MVP, se calhar. Para MVP. E é o que está a acontecer. O Kessel deu um salto absolutamente gigantesco. Aí vai, isto não está fácil. Estás a ouvir aí? Estamos a ouvir um bocadinho. Fala aí um bocadinho. Estamos a ouvir todos aqui um bocadinho. Sim, já agora o Kessel, só para quem não sei se a malta apanhou isso aí na net, que andava aí a circular uma estatística que era o Kessel a defender uma série de jogadores e qual é que era a percentagem desses jogadores, percentagem de lançamentos de campo, turnovers, etc. E era uma coisa assustadora do ponto de tipo este gajo secou, ou estava a secar Kawhi Way, estás a ver? Estava a secar em modo Kawhi, uma série de malta super talentosa, super relevante. Lá está, também um gajo que comprou a mentalidade defensiva dos Spurs. Eu acho que os Spurs, sendo nesta altura se calhar melhor do que a soma das partes, né? Como está a dizer, o todo é melhor que a soma das partes. Sim. Não por uma questão de talento, mas por uma questão de acharmos que se calhar isto só ia acontecer mais tarde. Ou seja, essa soma tem a ver com isso, parece. Não sei se te concordas comigo. Se disséssemos que os Spurs iam estar em segunda conferência há 3 jogos do Standard, em outubro, provavelmente a minha reação era: o Dillon parece assim tão bom, porque era a única justificação para haver esse salto. Mas entre a troca ter sido feita o ano passado, a meio da temporada, e ele não ter começado a época, as pessoas esqueceram-se que o De'Aaron Fox estava nesta equipa, se calhar, também é um All-Star e deixou de ser
para ser o melhor jogador, que era nos Kings para ser o segundo melhor jogador, e está bastante bem qualificado como o segundo melhor jogador. O Kessel é especial, era o meu número 1 no draft do ano passado. Ele, quem não se lembra, ele foi campeão nacional numa equipa na Universidade de Connecticut, da equipa que tinha o Donovan Clingan, era a grande referência defensiva, e ele era suplente, foi o sexto homem, porque o treinador pediu-lhe para jogar a sexto homem, e isso diz muito sobre os intangíveis do Kessel. Ele foi um prospect bastante analisado por causa da falta de lançamento exterior, válido, porque ainda deixa dúvidas. Acho que há margem para melhorar, porque há noites em que aquilo lhe sai bem mecanicamente, a coisa não me parece horrível. E depois outra questão era se ele consegue ser um point guard na NBA, porque o agente dele via-o como point guard, ele queria jogar com a bola na mão, e ele não fez isso na universidade, e portanto havia dúvidas se ele conseguia ter essa transição. Ele tem jogos, foi-lhe permitido errar muito. Ano passado teve jogos com uma quantidade absurda de turnovers, ainda tem uma quantidade muito grande de turnovers, mas era um adolescente. O ano passado ele entrou com 19, e este ano já tem jogos de 12, 15, 16 assistências, fez um triplo-duplo de 40 pontos no outro dia. É um cão a defender, é um animal a atacar, é um animal a atacar o cesto, a meter o corpo nos adversários e a finalizar. É um jogador-zaço. E toda a gente defende um bocadinho melhor quando há o Wembanyama de um lado, toda a gente passa um bocadinho melhor quando há o Wembanyama para finalizar do outro lado, e ganhar 3 rondas no Oeste vai ser muito duro. Vão ter vantagem caseira na primeira ronda, o que é ótimo, mas pronto, é uma conferência em que em segundo se calhar estão em melhores lençóis, mas um segundo classificado arrisca-se a apanhar uns Lakers, que já vamos falar deles a seguir, mas não é simpático a tua recompensa por teres feito o segundo lugar no Oeste se levares com o Luka e com o LeBron James. Isto correu-te bem bem, de presente, toma lá aqui o Luka Doncic. Sim, pá, eu acho que os Spurs têm tido, ou seja, as desconfianças que podiam existir relativamente aos Spurs, nos momentos bons que tiveram, quando ganharam aos Thunder, etc. Quando essas desconfianças, desculpa, só para acelerar, acho que se foram dissipando pós a final da NBA Cup, foram-se dissipando depois do início do ano, e passaram a ser certezas, estás a ver? Aquela sequência de jogos contra os Thunder, o pessoal pensou, pá, isto não é uma brincadeira, e depois eles não pararam de ganhar jogos, estão no meio de uma win streak agora. O frontcourt depois do Wembanyama, e dando toda a validade ao trabalho do Cornet, mas especialmente ali depois na posição 4, os Harrison Barnes, os Keldon Johnson, que são importantíssimos na fase regular. Nos playoffs tenho mais dúvidas. É o meu medo principal. Desistiram completamente do Sohan, portanto nem foi por aí. Vamos ver. Então, acho que estão a um jogador de serem candidatos durante muito tempo. Sim. Mas a candidatura, pelos vistos, começa já este ano. Ansioso por ver o Wembanyama em playoffs, ansioso. O outro contender, o Wembanyama que está a arranhar tipo 20 e tal minutos por jogo, entretanto. Sim. É o que chega. Sim. Aliás, eu sinto que com o Wemby a luta é sempre o Wemby, e já vamos falar do Jokic porque também estão mais ou menos no mesmo nível, que é quantos pontos a mais é que marcam tendo em conta os minutos que jogam. Ou seja, será que vão marcar? Muitas vezes é isso que acontece, porque não jogam assim tantos minutos, atenção. Mas já agora, falando dos Denver Nuggets, que eu acho que também tens como contender, certo? Sim. Tens como contender. Os Nuggets, primeiro, o melhor ataque da liga, não é? Já agora, 22ª defesa. Sim. Calendário mais fácil até ao final da época, já agora, essa parte é relevante. 1-7 contra equipas que estão à sua frente ou empatadas consigo, e só mais uma nota engraçada: 3 vitórias e 6 derrotas desde o regresso do Jokic. O Jokic claramente não voltou no seu melhor. Eles perderam o Peyton Watson quando estava a jogar o melhor basquetebol da vida dele. É pena, porque o Jokic andou a fazer épocas de 70 e tal jogos sempre, com uma miríade de ausências à volta dele. Este ano temos a melhor época da carreira do Jamal Murray. O Jokic perdeu bastante tempo. Ainda Aaron Gordon começou excelente o ano, e depois a coxa deu de si. Provavelmente eu diria que se calhar é a perna mais importante, como o Zé Cláudio diz, é a perna mais importante da NBA este ano para decidir o campeão. Eu acho que ele pode não estar errado, porque os Nuggets com um bom Aaron Gordon podem ser campeões, sem o Aaron Gordon podem perder à primeira. É a diferença, porque a defesa é precisa. 24 a 24º ou 22º, o que é. Quando eu vi os dados era
Quando eu vi os dados era a 24ª, mas acho que era relativo ao domingo ainda. Preocupa bastante. Eles, quando foram campeões, tinham a 15ª, 16ª melhor defesa. Isso foi suficiente. A Conferência Oeste estava mais fraca porque havia bastantes ausências nesse ano, e foi um ano até que os Lakers saíram do play-in para ir à final de conferência. Portanto, foi um ano mais ou menos atípico, em que não vimos esta força, especialmente ali no top 6. Eu vou pô-los como contenders porque não os vejo juntos há muito tempo, e se estou a acreditar que chegam lá saudáveis, porque não há season-ending injuries. O Christian Braun perdeu uma data de tempo, o Cameron Johnson começou também e bastante irregular, agora aqueceu um bocado. Vamos ver se chega ao seu melhor basquetebol. Acho que continuo a achar que é a equipa mais profunda que o Jokic teve, e portanto, se eu acreditar que a rotação vai estar presente nos playoffs, e neste momento não é uma garantia, especialmente o Aaron Gordon, são candidatos. Caso contrário, a defesa não se vai aguentar. Yeah. Não está a ser um início de ano fácil para os Nuggets. Tens mais algum contender? Não, podemos passar aos pretenders. Pode ser. Ou tinhas mais um contender? Tinhas os Timberwolves? Não consigo pôr ninguém nesta terceira. É o meu primeiro pretender, os Timberwolves. Nos pretenders tinham os Timberwolves e os Rockets. Os Timberwolves 10º em offensive rating, 9º defensive rating, 9º net rating, terceiro calendário mais fácil até ao final da época, portanto podem subir na classificação. Rockets 8º em offensive rating, 6º em defensive rating, 8º em net rating. Parecem números bons, mas tipo, parecem números inflacionados em relação às vibes que às vezes emanam ali de Houston, que muitas vezes não são as melhores. E nem sequer estou a falar do que aconteceu com o Kevin Durant nas últimas semanas. Também não tem tido semanas muito, muito fáceis, mas esperava-se mais dos Rockets ou não? Esperavas um bocadinho mais antes de irmos aos Timberwolves? Esperavas mais de ambas já agora, não? Se calhar não sou só dos Rockets, de ambas. Eu dos Timberwolves, eles o ano passado safaram só o play-in na última ou na penúltima jornada, mas depois rapidamente rebentaram com os Lakers, portanto não foi por aí. O dos Rockets esperava mais. Tanta gente que gosta do Doka como treinador, acho que é um trabalho bastante fraco dele este ano, porque isto já foi notado também noutros podcasts. O Rich Shepard e o Amen Thompson nasceram para jogar depressa, e ele quer jogar devagar, quer defender primeiro, quer atravessar o meio campo, esperar e jogar devagar, quer muito tamanho, quer muita defesa. Portanto, eu acho que ele não está a fazer um trabalho adequado às potencialidades do Rich Shepard, e especialmente do Amen Thompson. Estão a jogar, o Rich Shepard joga menos do que devia por causa dos medos defensivos que ele tem do Shepard, apesar de ele ser um bom playmaker defensivo, a fazer desarmes de lançamento e roubos de bola. Não é um ótimo defensor, mas é um bom playmaker defensivo. E o Amen Thompson tem que jogar em transição sempre que pode, e quem tem o Kevin Durant vai jogar devagarinho, vai chegar ao meio campo, vai-lhe passar a bola e passar. Portanto, para além de todas as situações fora do corte, porque parece que aquela conta pertence mesmo ao Kevin Durant, e portanto já andou a dizer mal do Jabari Parker e do Şengün, e não sei o que é que, se eu fosse colega de trabalho dele, não me sentia muito fixe em relação a isso. E a química e o lutar pelo gajo que está ao teu lado conta muito, muito no basquetebol. Não vejo o produto no campo a funcionar. Portanto, com Steven Adams, com aquele poderio de ressalto ofensivo, com a brutidão de ganhar as posses de bola extras, e com o shot-making do Kevin Durant, comprava que pudessem ir longe. Sei o Steven Adams, não acredito, não estou a ver os Rockets com vontade. Lá está, isto são as equipas do KD. Quando a coisa começa a correr mal, foi nos Suns, foi nos Nets, quando a coisa começa a correr mal, o KD, as equipas dele encolhem os ombros e deixam-se afundar. É o que acontece. Yeah. Sobre os Timberwolves? Eu compro sempre os Timberwolves. Estávamos a dizer que para ter cuidado com as equipas que fazem grandes brilharetes na fase regular e depois não se portam muito bem nos playoffs, eu acho que os Timberwolves são o inverso. Eu acho que, para já, estou um bocadinho traumatizado da primeira ronda do ano passado, em que arrebentaram com os Lakers, e a única coisa que eu pensava quando vi essa série é: eles são muito maiores, são muito mais atléticos e têm muito mais fome de bola. E eu acho que quando chegarmos aos playoffs e o Gobert começa a jogar mais uns minutinhos, portanto a defesa é melhor durante mais tempo, o Ant começa a jogar 41, 42 minutos em vez de 35 ou 36, que é um poço de energia que não acaba. Gostei muito do Dosunmu, acho que compõe bastante bem a rotação deles. Bom reforço. E depois eu acho que eles durante a fase regular têm, por causa da quantidade de dinheiro que deram ao Gobert, ao Randall e ao Naz Reid,
eles têm que jogar quase sempre com 2 dos 3. Mas eu acho que a melhor versão deles é com o Gobert e com o Jaden McDaniels a 4. E depois com três bases a espalhar o campo. Eu acho que é como eles são melhores. E quando chegarmos aos playoffs e já não houver egos para alimentar e agentes a ligarem ao telefone, porque agora é nos playoffs e o Chris Finch é que manda, eu acho que esses lineups depois com os 3 bases são o DiVincenzo, o Dosunmu, o Anthony Edwards, aí eu acho que a coisa entra mais nos eixos. Só para acabar, já vamos com mais de 1 hora, temos os wannabes da Conferência Oeste, estão aqui os Lakers, estão aqui os Clippers, os Lakers têm... Os Lakers e os Clippers... Porquê puseste os Clippers? Tem o Kawhi só, que tem sido, se calhar, o melhor jogador da NBA desde os últimos 2 meses. 2 a 3 meses tem sido ele. É por isso só, não há outra razão. E porque, sim. Estão os Raptors também, não é? Tipo, portanto... Sim, mas há uma diferença grande, é que os Raptors podem sonhar com a primeira ronda em casa. Os Clippers são contenders ao playoff. Sim. São 10º. E não vão descer mais nenhum lugar, mas provavelmente vão ter que ganhar 2 jogos para ir aos playoffs. É verdade. No play-in. Sim, e achas que deviam estar aqui os Warriors também, já que estamos a falar do wannabes ou não? Não. Ok. Nem os Suns, né? Os Suns ficaram agora sem o seu melhor jogador, né? Dylan Brooks. Foi a ser operado à mão. Sobre os Lakers, já agora Clippers e Lakers, net rating negativo. Os Lakers devem ser a equipa da história com maior diferença entre vitórias e derrotas com net rating negativo. Só podem ser. Sim. 24ª defesa da Liga. 24ª defesa da Liga. Os Lakers estão em posição net rating 18º. Yeah. Está na metade inferior. Mas 24ª é tipo a 7ª pior defesa da NBA. É isso que estamos a dizer. Sim. Não sei bem. Sinto que é uma equipa à espera da próxima temporada. Sim, sem dúvida. É uma equipa à espera da próxima. Parece que foi há 2 anos, mas fez este mês 1 ano que o Lucas chegou aos Lakers. E portanto os Lakers continuam na sua transição de ser uma equipa do LeBron para ganhar hoje para ser uma equipa do Luka para ganhar daqui a bocado. Quem tem o Luka e o LeBron em voz alta tem sempre a dizer que é candidato ao título, porque tem o peso que têm os nomes, mas não são, e pode-se dizer, e é verdade, que não jogaram os 3 não jogaram os 3 praticamente tempo nenhum juntos, mas quando jogaram os indicadores não são bons, mesmo quando jogaram 2 deles os indicadores não são bons, os indicadores com o LeBron em campo não são bons. O net rating negativo, aquilo que me diz, e aquilo que diz objetivamente, porque basta olhar para o calendário e ver os resultados, é que quando perdem à bruta. Isto é uma equipa que é preciso ter nos playoffs. É quando estás a perder por 10 ou por 12, como os Pacers tinham, era como se o jogo tivesse empatado. Continua-se a disputar cada posse de bola. Os Lakers, quando começam a perder por 10 ou por 12, há menos uma rotação defensiva, há mais um encolher de ombros, há o LeBron a olhar para o outro. Aconteceu com os Celtics agora? Aconteceu com os Celtics no fim de semana? Mas já houve 10 ou 12 assim esta temporada. Quando a coisa começa a correr mal, é capote. Os Lakers desistem, literalmente. É uma equipa que, quando o jogo está perto, ali no quarto período, tens o Luka e, portanto, jogas devagarinho, lá está, jogas um bocadinho à Mazula, é sempre a bola no Luka, portanto, ele não vai fazer turnovers, a equipa não vai fazer turnovers, vais ter um lançamento bom criado por ele, para ele ou para os outros, e vais conseguir sacar um bom lançamento, se bem que o Luka está a chegar a um ritmo... diria perigosamente baixo ao aro. Isto não é o Luka de Dallas. Eu vou dizer outra vez, vocês vão ver o Luka na bolha, é outro jogador, completamente. A forma física já não está na sua... Estamos a assistir a James Hardenização de Luka Doncic, é isso? Não sei, o que eu sei é que aquela capa da Men's Health é uma distância, é uma memória longínqua, porque esse Luka não está lá. Não está entre nós. Esse Luka não está entre nós. Não está entre nós. Vamos ter que esperar pelo verão para tomar mais umas agulhinhas de Ozempic. Outra vez. E acima de tudo, acho que esta equipa não acredita que pode ir a algum lado. E eu também não. E é nesta toada a puxar para cima. Eles estão no ano 2 de 3 ou 4 de construir à volta do Luka. E é o que é. Quando decidiste trocar por ele, rebentaste a equipa completamente. E trocavas por ele 10 dias em 10 e 2 vezes ao sábado. Mas a coisa tem um preço. E é montar agora a equipa toda. Sim. Quanto mais tempo de tolerância é que o Luka vai ter?
Nós estávamos cá todos quando o DeAndre Ayton assinou pelos Lakers. Toda a gente se riu. Pronto, o resultado está à vista. É o esperado, não é nem melhor nem pior. É o esperado. Estando ele agora em LA, qual é que vai ser a tolerância do Luka? O que for preciso. Até começarem a dizer coisas como este gajo não joga basquetebol vencedor. Não. O Luka está provado que joga basquetebol vencedor. Tens que só. Não sei, não ganha, né? Tipo, não ganhou Mas ainda nada. Mas estávamos a dormir quando ele foi à final? Não estou a dizer o contrário, mas sim. Não há qualquer dúvida que ele joga basquetebol vencedor. Sim, mas por exemplo... Agora, o mandar vir com os árbitros e não recuar na defesa, está nos pinkers outra vez. Puto. Eu também acho que ele joga basquetebol vencedor, não é isso? O que eu estou a dizer é, por exemplo, quando os Celtics foram à final e perderam com os Warriors, não é? Ninguém vai para casa a dizer assim, não, o Tatum, isto é a valer, estás a ver? Não estou a comparar os dois jogadores, mas estou a dizer há uma ideia de que tu tens de ganhar, não é? Para seres considerado um vencedor, que está limitada a tu conseguires ou não ganhar, estás a ver? Porque se deixas... O talento não é basquetebol vencedor, o que tu queres dizer. O que tu queres dizer é que o talento do Luka é tão grande que se o Palmarés não acompanhar durante quanto tempo? Durante quanto tempo é que ele pode ficar em branco para começarmos a questionar o lugar dele entre os grandes e se ele tens razão. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele renovou agora, tem mais o Harden como exemplo não foi sem querer, é porque sim. O estilo de jogo, o talento ofensivo, o Harden foi MVP, o Luka ainda não foi, o Harden foi MVP, o Harden foi o melhor marcador da NBA, o Harden tinha um estilo de jogo heliocêntrico e distribuía muito pelos colegas. O Harden foi às finais de conferência, não foi às finais da NBA, é verdade. Objetivamente, os Lakers tiveram muito tempo sem um ou dois do top 3 e a equipa dos Lakers do 4 ao 10 é uma das piores da NBA. Tipo, do 4 ao 10, enquanto os outros têm grandes jogadores, e estamos a falar dos 6 all defensivos dos Thunder e a profundidade dos Timberwolves e os Lakers, a rotação dos Lakers é encabeçada por Rui Hashimura e DeAndre Ayton. Está tudo dito. Eu nunca... É sempre engraçado ver um português dizer Rui Hashimura, porque parece sempre vai dizer Rui qualquer coisa, estás a ver? É nesta toada que deixou o Lucas já indisposto que terminamos este podcast. Lucas, só para te lembrar, e disse isto à tarde, porque um dos nossos ouvintes lembrou-nos isto, que é terminou na semana passada uma das streaks mais longas da história deste podcast, que é a forma como tu te despedes. Não sei se foi por esquecimento, não sei se queres recomeçar uma nova, estás a ver? Claro, um bocado como o LeBron com os jogos com mais de 10 pontos, sabes? Sim. Foram 27 episódios seguidos, segundo este ouvinte, não sei, não fui confirmado. Pois, também não confirmei. Com obrigado por seres quem és, de mim. Portanto, se calhar, vou dar-te agora a palavra, vou só despedir-me primeiro e depois deixar-te redimir ou não. É contigo. Mas obrigado a quem esteve aí desse lado. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem o nosso canal do YouTube e tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente, sem acentos, porque é um URL e o URL não tem acento. Lucas, foi esquecimento. Como é óbvio, foi esquecimento. Gravámos 2 de seguida, despedi-me no primeiro, não me despedi no segundo. Mas há algo de poético nisto, porque o LeBron interrompeu a sua streak de pelo menos 10 pontos por jogo, em todos os jogos, para dar uma bola para um buzzer beater de quem? Rui Hashimura. Qual é que foi o último jogador que eu falei hoje? Rui Hashimura. Começamos aqui uma streak, João Diniz. Obrigado por seres quem és e tu és um gajo a quem eu posso mandar fotografias de leitão e bolhas se uma segunda à noite. Porque sei que vais respeitar e quiçá ficar com um bocadinho de inveja. Sim, respeito na mesma medida em que tenho inveja. Tipo, os pesos estão iguais. Malta, obrigado e até à próxima, está bem? Até ver. Até já.